Bom dia, eu me chamo Lucas Paulo Tavares e hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado A Distante Identidade Cultural Brasileira, um debate decolonial através de Quaresma. O presente estudo pretende analisar as questões da colonialidade do saber na sociabilidade brasileira e como essa questão interfere no desenvolvimento da cidadania do povo brasileiro. Bem, em primeiro plano, nós devemos entender como é a formação da consciência dos indivíduos em uma sociedade capitalista. E isso advém das relações de produção, através do meio em que você se relaciona com as formas de supressão da sua necessidade imediata, de como você produz e desenvolve em você uma forma de pensamento. Ou seja, as relações de trabalho culminam em uma forma de pensamento, de você analisar a sociedade e tudo mais. Essa forma de consciência na sociedade capitalista é mistificada pela ideologia. A ideologia é uma mistificação através da prática cultural, através da formação de hábitos, também decorrente da própria produção do trabalho, na qual ela é desenvolvida pela classe que domina os meios de produção. Ou seja, vamos analisar o cenário colonial brasileiro. Na escravidão, havia as relações de mando e de domínio da classe senhorial à classe escravizada. Nessa relação, o latifundiário se aparentava, ele não era como a elite europeia, que detinha o poder hereditariamente. Então já era um poder simbólico consolidado. A elite latifundiária brasileira precisava consolidar uma forma de poder. E qual a melhor? Simbolicamente, atribuir fenotipicamente uma relação de poder e de mando. Ou seja, se a classe escravizada era majoritariamente negra e indígena, os brancos ou diferentes dos escravizados seriam os que teriam as relações de domínio nessa sociedade, que exerceriam as relações de mando e de poder. Simbolicamente, aparentava ser uma relação igualitária, entretanto, materialmente era totalmente diferente. E por que se aparentava igualitária? Foi desenvolvida a meritocracia, na qual, se você está numa certa posição de poder, numa certa posição no cenário socioeconômico, isso advém do quanto de mérito ou do quanto que você trabalhou naquela sociedade para estar naquele lugar. Entretanto, sabido que nem todos estão na mesma relação de igualdade. Por isso, a relação jurídica entra para conceituar o sujeito de direito, para equivaler formalmente os proprietários com os empregados. Essa formalização, essa igualdade jurídica, nada mais é uma ilusão por não abarcar as relações de desigualdade socioeconômica, pois materialmente nunca que o empregador e o empregado estarão na mesma condição de poder. E também utilizaremos o livro de Policarpo Quaresma como a tônica central do entendimento da sociedade e também da tônica central do desenvolvimento da identidade cultural brasileira. O livro, escrito por Lima Barreto, é dividido em três partes. A primeira é o ufanismo, a segunda é o latifúndio e a terceira é a política. Eu divido assim e vou explicar para vocês. A primeira parte, o Policarpo, ele começa a estudar o Brasil. Ele era um militar de escritório, morava em São Januário, e ele... O que é o ufanismo? É um nacionalismo exagerado. Ele considerava que o tupi tinha que ser a língua oficial do Brasil por ter sido desenvolvida pelos povos originários brasileiros. Entretanto, ele foi na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro pedir para que fosse a língua oficial do Brasil, pois a língua portuguesa seria a colonizadora, seria a invasora. Ele foi pedir isso e foi causa de risos. E ele percebeu nessa situação, e o Lima Barreto conta isso muito bem, da relação do Policarpo com a identidade do Brasil, que ela é totalmente desvalorizada. E isso pode ser entendido através de como a intelectualidade brasileira é forjada. Bem, o racismo científico ele teve seu fim em 1930 com o desenvolvimento da democracia racial. Entretanto, o racismo científico esteve presente por todo o período da colonização. E o que é ele? É você naturalizar cientificamente as relações de desigualdade racial. E esse foi a tônica da intelectualidade brasileira
até 1930. A intelectualidade brasileira, a economia política no Brasil, era uma forma de administrar, de gerir o Estado. E esse Estado detinha em seu funcionamento a tônica da desigualdade racial, da relação de mando e da exploração da mão de obra negra e escravizada. A segunda parte do livro, eu concentrei a análise para as relações latifundiárias e fundiárias do Brasil. Policarpo, ao chegar na Vila do Sossego, que ele pensou que através da terra o Brasil pudesse desenvolver, através da terra pudesse criar uma identidade cultural brasileira, por ser através da terra que o Brasil cresceu, ele vê que a terra não é nada mais, nada menos que uma relação de subserviência do país à divisão internacional do trabalho. Ele percebe que na terra há as saúvas, e as saúvas nada mais são do que os colonizadores. Essas pessoas se utilizam da terra para explorar a mão de obra existente no Brasil. E essa exploração traz a Policarpo uma descrença de que a terra seria o papel de transformação brasileira, que seria onde o Brasil iria evoluir, pois as relações latifundiárias nada mais expressavam as relações de domínio de uma classe pela outra, nada mais expressavam a relação de subserviência do Brasil ao mercado internacional ou das relações de subserviência do camponês ao empregador, ao latifundiário. Além do mais, uma política enraizada na corrupção e em patrimonialismo. Ele percebe na Vila do Sossego que por ele ser um militar de alta patente, ele deveria exercer influência política. Entretanto, não era isso que ele queria. Só que ele percebe que nada mais querem os donos de terra exercer posição política e conservar-se no poder através da exploração dos camponeses. E Policarpo, observando isso, vai à terceira parte do livro, que é a questão política. Ele busca, através da política, através de Marechal Floriano Peixoto, a mudança do Brasil. Ele escreve uma carta a Floriano mostrando as desigualdades sociais presentes no Brasil, mostrando os antagonismos presentes no Brasil através da renda, da terra. E Floriano nada mais manda ele para prisão por demonstrar apenas o fato. Então, eu desejo expressar para vocês, a identidade cultural brasileira, ela está abarcada nesses três processos. Na questão da cultura originária, na questão da terra e na questão da política. A política expressa as relações de poder de uma determinada sociedade. Entretanto, quando essa política está enraizada em um processo de produção de capital, o jogo legislativo nada mais é uma expressão da reprodução desse capital. Através da conceituação da consciência, da ideologia como uma forma de mistificação, de como a elite colonial utilizou-se da produção e dos discursos da linguagem para veicular situações de dominação. Através disso, e também da tríade analítica por Policarpo Quaresma, das relações dos povos originários, da originalidade cultural brasileira, da terra e também da política, eu expresso a crítica através da decolonialidade, que nada mais é do que você transvalorar esse cenário cultural brasileiro, que alavanca os antagonismos raciais, para que, através dele, consiga elencar elementos da originalidade e retirar dele essa relação de dominação, essa relação de antagonismo, retirar dele os discursos que privilegiam a discriminação racial, a desigualdade laboral e racial brasileira, como é visto no mercado de trabalho. A outra forma de crítica que eu pretendo forjar na pesquisa é uma crítica à política brasileira e ao Estado brasileiro patrimonialista e mandonista, com suas práticas presentes ainda desde o tempo da escravidão, com o mandonismo, ou seja, relações de poder e mando atribuídas à raça e à classe, e ao patrimonialismo, no uso do Estado para fins de interesse privado. É fundamental entender como a identidade cultural brasileira é forjada e, além disso, entender também como alterá-la, como transfigurá-la e quais os problemas que estão intrínsecos nela que precisam de alteração. E é isso que o seguinte trabalho se propõe. Eu quero agradecer muito a todos que viram esse vídeo, a todos que privilegiaram.
E eu sou muito grato de estar apresentando aqui na Semana Científica do Agreste Pernambucano. Estar no SECAP é uma honra tremenda. E eu quero agradecer muito a você que assistiu. Muito obrigado e valeu!